Até 2015, o Estado vai gastar 300 milhões de euros em obras de requalificação da costa portuguesa. As primeiras demolições já começaram em Esposende, um dos muitos projetos que estavam no papel há décadas. É a primeira demolição que marca o arranque de uma obra de requalificação do litoral português. Ao todo e até ao fim do próximo ano, vai acontecer o mesmo a 385 construções. Esposende deu a partida e o processo foi pacífico, junto da população. Isto tem muita cura, porque o mar, se não fosse isto, o mar acabava por tomar conta disto. Foi indemnizado, senhor? Foi, senhor. Justamente? Justamente, sim, senhor. O mar, quando está bravo, não há nada que o pare, não é? Avança mesmo. Portanto, é um mal menor? É um mal menor. Contudo, foi indemnizado? Foi indemnizado, sim. À volta de 50 mil euros. Mas as demolições, sublinha o Ministro do Ordenamento, só acontecem em último recurso. No caso das Torres de Ofir, ainda tentaremos proteger aquela infraestrutura. Está previsto um projeto de 1,2 milhões de euros de proteção naquela zona. Noutros casos, não vai ser mesmo possível, como por exemplo nas Ilhas Barreira, nos concelhos de Faro e Olhão, onde vão ser demolidas 200 construções. Na prática temos 300 milhões de euros para neste ano e no próximo ano concretizar operações que estão adiadas, em muitos casos, há décadas. Nenhuma demolição ocorrerá, tratando-se de primeiras habitações, sem que as famílias sejam previamente realojadas. Jorge Moreira da Silva lembra que é impossível todas as obras estarem concluídas este verão. A prioridade vai ser sempre a defesa das pessoas e dos bens, como é o caso de Esposende, Viana do Castelo, Caminha, Ovar e a Caparica. Uma praia que já tem parte das operações concluídas, mas ainda falta a alimentação artificial. Estamos neste momento em condições de prever que no final deste mês de junho a alimentação artificial se inicie e que possa estar concluída em 2 meses, provocando o menor dano possível sobre a população. Mas quero enfatizar a ideia de que são 5 milhões de euros. 5 milhões de euros devem ser gastos de uma forma criteriosa. Esta obra em São Bartolomeu do Mar custou quase 3 milhões de euros. Foi suportada pelo Estado, pelo Programa Operacional de Valorização do Território e pela Câmara Municipal de Esposende. É meu convidado Carlos Matias Ramos, o bastonário da Ordem dos Engenheiros. A Ordem tem estado a olhar para a costa portuguesa e também para alguns pontos da costa, como os molhes do Douro, com sinais claros de degradação. Sr. Engenheiro, o que é que está a acontecer? O que está a acontecer é resultante de algum descuido que houve ao longo de muitos anos em relação a uma área que é extremamente relevante e determinante para o próprio país. Assim, o que falou nos molhos de Douro, os molhos de Douro foram, antes pelo contrário do que deixam de ver na pergunta, é que os molhos de Douro este ano, e desde 2008 que eles lá existem, corresponderam a um comportamento extremamente adequado face aos objetivos para que foram construídos. Deixou de haver destruição, como se verificou, por exemplo, em 1991, em toda a zona da Meia Laranja, em toda aquela zona da margem direita do Douro, que com frequência era destruída quando existia um temporal, como o que aconteceu este ano e que teve repercussão não só em janeiro como em fevereiro. Mas vemos com ondas, quando olhamos para os molhos, vemos que este foi um inverno duro. Foi um inverno muito duro. Tivemos na Boia de Leixões alturas de onda da ordem de 15 metros. Para quem não faz ideia do que é isto, é um prédio de 5 andares. Portanto, uma altura de onda registada na Boia de Leixões, repito, isto não é qualitativo, é quantitativo. Portanto, foi uma situação de tempestade com grande intensidade em termos de ação dinâmica sobre as infraestruturas, que neste caso são o molhe e toda aquela infraestrutura ao lado que constitui um complexo para garantir a proteção daquela zona do Douro, que é a Meia Laranja e, como lhe digo, a Cantareira. Nós olhamos para outros pontos do país, muitos deles também aqui no norte, como Ofir, como o que aconteceu em Espinho, um pouco mais a sul, na costa de Caparica, e vemos que o mar avança cada vez mais e as praias praticamente desapareceram.
Olha, o que está a acontecer é uma situação que é expectável, porque as situações mais graves ocorrem nas confluências dos rios. É o caso do Rio Lima, é o caso do Douro, do Mondego, do Voga e do Tejo, e lá na zona, com características diferentes, em algumas zonas do Algarve. Portanto, não é novidade, é um problema que se repete com alguma frequência. Este ano foi particularmente intensa o clima de agitação. É um problema altamente complexo, porque estamos a trabalhar com fronteiras móveis, com níveis de ação dinâmica muitíssimo fortes, e o que significa é que, efetivamente, nós temos que olhar para esta zona com muita atenção e numa abordagem que não seja apenas de emergência. Mas estamos nesta altura, ainda hoje ouvimos o Ministro do Ambiente com este plano que começou por ser emergência, mas agora recupera alguns projetos antigos, dizer que vamos conseguir alguma estabilidade nos próximos anos na costa portuguesa, embora não seja possível recuperar todas as praias. É possível afirmar isto com alguma segurança? Deus o ouça. Porque, efetivamente, a nossa convicção é que não se pode abordar um problema tão complexo em que obras de emergência estão todos os anos a repetir-se exatamente nos mesmos locais. Portanto, então o que é que devíamos fazer? Fizemos os molhos no Douro, deveríamos fazer outras grandes obras com uma intervenção séria na costa portuguesa? É evidente. Ou das duas uma, ou queremos fazer uma intervenção que proteja as praias portuguesas de uma forma consistente e continuada, ou vamos repetir todos os anos este drama que afeta não só a economia portuguesa em termos de turismo, mas também as populações que estão na zona próxima dessas mesmas praias. Portanto, o que a Ordem dos Engenheiros defende é o seguinte: o problema é complexo, não se pode abordar localmente. Quando eu estou a analisar o que se passa, por exemplo, na Barra de São Jacinto, mais propriamente ali na confluência do Voga, portanto na Barra do Voga, nós temos que ver que a construção de uma fixação da barra que permitiu o acesso ao Porto de Aveiro fez a retenção do transporte litoral que predominantemente é no sentido norte-sul. Ora, ao cortar aquela circulação, estamos automaticamente a criar um déficit a saltamar, um déficit a sul. Ora, esse déficit tem que ser compensado porque a obra foi artificializada, foi a parte artificial que reteve aquelas areias, temos que as transpor artificialmente. E temos que olhar para todos estes problemas de uma forma complexa, coordenada e integrada. E não numa abordagem local, mas tendo em conta que se passa num ponto da nossa costa, tem influência numa área muitíssimo grande. E olhando também para as alterações climáticas. Sr. Engenheiro, obrigado por ter vindo a este Jornal de hoje olhar para um dos temas do dia, as obras que foram lançadas na costa portuguesa e as sugestões feitas pela Ordem dos Engenheiros. O neto de Jacques Cousteau embarcou numa missão submarina durante um mês.